Olá pessoal do sétimo ano, então a nossa aula de hoje é sobre as migrações no Brasil. Então, o processo de imigrar, então o que é? Você se locomover dentro de um país, de um estado para outro, ou de uma cidade para outra, tanto faz. Então, isso foi muito comum dentro do Brasil. Então, por que isso aconteceu? Essa aula, no livro, na página 363 e 364. Então, essa migração é uma migração, a gente vai tratar de uma migração interna. Vamos lá, no séculos 17 e 18, busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. O principal aqui em Minas Gerais. Então, esses metais preciosos, ouro, cobre, principalmente o ouro. Logo em seguida, no interior paulista, por conta da expansão do café. Então, a gente tem pessoas saindo principalmente do norte e do nordeste, em busca de ouro, e logo após a expansão do café, São Paulo, no interior paulista. Então, a gente vai ter pessoas migrando para esses locais. No século XX, a gente tem o processo de industrialização, que é um processo marcante no nosso país. Ele começa a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. Esse é o primeiro processo. A gente vai ter as indústrias localizadas principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, mais forte em São Paulo. Por conta do dinheiro do café, então com as fazendas de café, o Brasil, principalmente São Paulo, lucrou muito dinheiro. Então, por conta disso, São Paulo ela vira uma capital mais rica, vai se virar a capital mais rica. Rio de Janeiro era onde era a sede do governo federal. Então, você começa o processo de industrialização na região sudeste. O livro vai nos mostrar na página 363 como é que foi esse processo de imigração em 50 e 60. Então, em 50 e 60 começa a ficar mais forte o processo de industrialização. Aí a gente tem aqui em 55 a construção de Brasília. Em 60 a gente vai ter, a partir de 60 a gente vai ter fluxo migratório chamado êxodo rural. Aí, como ele diz aqui no livro, em razão de falta de oferta de emprego, dos longos períodos de seca que ocasionaram problemas socioeconômicos na região Nordeste, um expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste. Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu também muitos migrantes, principalmente dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aí temos lá em 60 e 70. Aí, como eu expliquei lá, a questão do êxodo rural, a gente tem a mecanização do campo. Aí o que acontece? A gente tem lá pessoas no campo que não tinha mais trabalho, elas não tinham mais condições financeiras para poder plantar. O que acontece? Essas pessoas vão migrar para a região
Sudeste, em busca de emprego. Então a gente tem um boom dessas pessoas migrando para a região Sudeste. Quando eu expliquei lá na última aula sobre a densidade demográfica aqui na região Sudeste, tem o maior número de pessoas que vivem no Brasil, mais de quase 50% da população brasileira vive na região Sudeste, é por conta disso. A gente tem lá esse processo de êxodo rural, onde as pessoas migram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego. Aí ele está dizendo lá, na década de 60, atraídos pela exploração do ouro e pelo desenvolvimento da agropecuária, em áreas da floresta amazônica e do Cerrado, muitos trabalhadores deixam as regiões Nordeste, Sudeste e Sul para viver em áreas do interior das regiões Norte e Centro-Oeste do país. Esse deslocamento populacional também esteve relacionado à construção de Brasília, que na época promoveu grande oferta de emprego. Então também pessoas saem de outras regiões para ir para o Centro-Oeste em busca de emprego. A gente tinha a construção da capital, então tinha uma oferta de emprego para as pessoas e muitas vão migrar lá para a região Centro-Oeste. Em 70 e 80. Nesse período houve uma intensificação do fluxo migratório para as regiões Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas, além dos migrantes nordestinos. Faziam parte desse deslocamento populacional habitantes das regiões Sul e Sudeste. Uma intensa corrente da região Nordeste para Sudeste também se intensificou. No ano de 80, somente o estado de São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes. Então a gente tem aí, a partir de 70 e 80, a gente tem lá a região Centro-Oeste, tida como a região do agronegócio. Então, boa parte da riqueza do nosso país vem aqui do agronegócio. Então, a gente começa a ter um fluxo migratório completamente diferente. Algumas pessoas saindo de regiões do Sudeste, Nordeste e Norte, indo diretamente para o Centro-Oeste, principalmente por conta do agronegócio. Atualmente, como é que a gente tem esse fluxo migratório? A região Sudeste tem apresentado um declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Muitos, porque a partir da década de 90, algumas empresas, elas saem da região Sudeste e migram principalmente para o Nordeste e para o Norte. Então, o que isso vai ter? A gente vai ter um aumento do desemprego. Atualmente, a região Centro-Oeste passou a ser o principal destino, por conta do agronegócio. Então, por conta disso, a gente vai ter uma inversão. Ainda a região Sudeste é a que tem o maior quantitativo de pessoas, seguida da região Nordeste, como eu expliquei, porém a região Centro-Oeste vem tendo um fluxo migratório de pessoas. Então pode ocorrer que daqui a algum tempo a região Centro-Oeste chegue lá, esteja com o mesmo quantitativo de pessoas que a região Nordeste. Então a nossa aula de hoje é sobre as migrações no Brasil. Migração essa interna. Então por hoje é só.